Bom dia, alunos. Sou o professor Fernando Gonçalves, da área de Ciências Humanas, e nós vamos estudar nessa APNP ou nessa videoaula a situação e os espaços indígenas ou indígenas e quilombolas do século XX e do século XXI. Nós vamos ver que essas áreas, esses espaços onde os indígenas ou os quilombolas moravam foram bastante afetados. E nós vamos ver por que alguns deles foram afetados. E, em especial, nessa videoaula, nós vamos falar da área dos índios nativos do Xingu, ou da construção da usina Belo Monte. Essa usina ela vem se arrastando ao longo dos anos e é um projeto bastante contestado, principalmente pelos ambientalistas. Os ambientalistas eles não são a favor desse projeto. Vai gerar energia, tem toda uma questão, mas não é a favor, não são a favor. Fernando, por que não são a favor? A área onde fica o projeto Xingu, ou o Parque Nacional do Xingu, essa área que fica o projeto da usina Belo Monte, ela simplesmente vai retirar ou vai perder a vegetação nativa e essa área vai ser toda inundada para a construção e a produção de energia elétrica. Aí vem uma questão que fala muito interessante. E essa área verde, o que vai acontecer? Vai perder. Há um processo, ação humana, ação antrópica gigantesca. Irá perder. E outro que vai perder é o seguinte, é o lugar onde mora os nativos, seu habitat natural. Para onde eles vão? O próprio consórcio da usina Belo Monte, eles vão providenciar uma outra área para os índios. E aí, Fernando, o que acontece? O problema é que essa outra área não vai ter história que essa área antiga tem. A área antiga tem os moradores, né, que foram enterrados, nasceram, criaram ali, foram enterrados ali. Então tem toda uma história, tem todo um sentimento. A construção da usina Belo Monte, então, ela enfrenta problemas. Um deles é ambientalista. É uma área gigantesca que vai perder o seu potencial ambiental. E segundo, é os moradores, os nativos, que ficam no lugar, ficam morando ali, eles vão ser retirados dali. Então são dois problemas que vai enfrentar ali. Uma outra questão que a gente percebe no nosso dia a dia, ou no dia a dia da usina, é os impactos ambientais que vai existir no lugar. Como assim, Fernando? Quando começa o projeto da construção da usina Belo Monte, eles vão limpar a área. Eles vão retirar a fauna, eles vão retirar a flora do lugar, aquilo que a própria natureza construiu anos, demorou anos para construir, eles vão retirar e vão provocar uma imensa inundação para que a água do lugar produza energia. A energia, para ser produzida, ela depende de uma quantidade muito grande de água e a força dessa água, tá? Então vai ter essas questões, vão ter esses problemas, tá? Então vai passar por isso aí. E o que eles poderiam, o que a gente pode fazer ou tomar para reverter essa situação? Olha só, cuidar da natureza é um princípio básico do ser humano. Como assim, Fernando? Eu preciso de entender que não existe só um meio ambiente. Existe um ambiente onde todo mundo faz parte do todo. E eu faço parte desse ambiente. E eu necessito desse ambiente. Então, quando eu entendo que eu sou parte integradora do ambiente, eu passo a preocupar com esse ambiente. E começo a tomar medidas para reverter essa situação.
Que medidas são essas? Começo primeiro, separar o lixo adequadamente. Segundo, jogo o lixo no lugar correto. Não provoco queimadas. Não provoco desmatamento. Não provoco essa poluição em massa que é produzida. E eu começo a plantar árvores. Eu começo a pensar na natureza e a cuidar da natureza. Então, quando eu me preocupo com essa cuidar da natureza, eu estou começando a pensar naquilo que eu posso reverter dos impactos ambientais. Então, toda a ação humana ela pode ser revertida? Pode. Quando eu começo a me preocupar com essa natureza. Tá? Então, essas ações de plantar, de cuidar, de ter a natureza para si. Alunos, eu creio que com texto de apoio, eu creio que com a videoaula, vocês poderão fazer a atividade. Prestem atenção na produção do poema também, tá? O poema sobre a identidade sociocultural, a história do seu lugar. Faz o vídeo, direitinho, entrega a professora Moara. Precisando, nós estamos aí. A área de humanas, pode contar conosco. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima aula.